Você já viu peixes nadando em um cardume? Ou pássaros voando em bando? É a coisa mais bonita. Eles vão para um lado, para o outro. Parece uma dança, uma coreografia, só que sem coreografia, sem diretor, sem ensaio. Pensando bem, como é que eles fazem isso? A história de hoje começa na Alemanha, 90 anos atrás, com um estudante de física chamado Ernst Ising. O chefe dele um dia perguntou: Ising, me responde! Quando você tem um ímã em uma bússola, como é que bilhões e bilhões de átomos fazem para ficar alinhado certinho, de forma que a bússola sempre aponta para o norte? Você já parou para pensar nisso? Ao que o Ising respondeu: não. Então ele foi tentar explicar o que estava acontecendo. E aí que ele usou a ferramenta mais legal da ciência. Ele fez um modelo. Ele falou: ok, esse negócio de átomo, bússola, ímã, deixa pra lá. O que é a essência do problema? São coisas tentando se alinhar. E eu vou representar elas como setas. Setas que podem estar alinhadas ou não, mas que querem ficar alinhadas. E eu vou pôr um número nesse querer delas, medindo o desconforto delas quando elas não estão alinhadas. Quando duas setas vizinhas estão alinhadas, vou contar 0, e quando elas estiverem desalinhadas, eu conto 1. E o desconforto total é a soma de tudo isso. Quanto mais alinhadas as setas estão, menor é o desconforto delas. Então o Ising falou: eu quero que as setas se organizem de forma que o desconforto seja mínimo. E aí que vem a parte interessante. Uma seta só vê as setas vizinhas, e é com elas que ela vai tentar se alinhar. Da mesma forma, um peixe não consegue enxergar o cardume inteiro, um pássaro não vê o bando todo. Então o melhor que eles podem fazer é tentar se alinhar com seus vizinhos. E nessa de todo mundo tentando diminuir o seu desconforto, todos os peixes vão acabar se alinhando com seus vizinhos, e os vizinhos com os vizinhos, e termina todo mundo alinhado. E o desconforto vai a 0. No final das contas, você não precisa de muito para formar um cardume. Basta que cada peixe tente nadar alinhado com seus vizinhos, e você, com isso, tem um cardume, ou um bando de pássaros. Simples. Ou nem tanto. Nestes dois casos, peixes e pássaros, está todo mundo tentando minimizar o desconforto de discordar do seu vizinho. Mas a gente sabe que na vida real não é tão simples assim. Na verdade, muitas vezes a gente até tolera discordar um pouquinho. Um pouquinho. A princípio, a seta não precisa ser uma direção física. Pode ser cima, baixo, esquerda ou direita, ou qualquer coisa que envolva uma polarização. Por exemplo, biscoito ou bolacha. Quando você tem só a opinião, é como se você apontasse numa direção. Mas quando você tem vizinhos com opiniões diferentes da sua, é normal que você acabe mudando um pouquinho a sua opinião para concordar com eles, e eles vão fazer a mesma coisa. E nessa de todo mundo tentando concordar um pouco com seus vizinhos, vão se formar pequenos grupos de opinião parecida. O pessoal num canto pensa biscoito, o pessoal no outro canto pensa bolacha. E isso é exatamente o que você observa no ímã. Continua sendo verdade que uma bússola aponta para o norte. Porém, se você olhar bem de perto e com o tipo certo de microscópio, você vai ver que partes do ímã apontam numa direção, outras partes apontam em outra. Físicos chamam isso de domínios ferromagnéticos. É isso. E tudo vem de um modelo super simples. São setas tentando se alinhar. Só. Quando elas se alinham completamente, você tem um cardume, você tem uma revoada. E quando ainda sobra um pouquinho de desconforto, você tem então a formação de grupos, cada um apontando em uma direção. Mas, e se você deixar esse desconforto variar? Acho que isso é assunto para um outro vídeo. Deixa para depois. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê.